Oi, pessoal! Hoje vamos conversar sobre um tema que mexe com muita gente, a luta contra o peso. Mas vamos por um ângulo diferente, explorando uma conexão interna que pode ser o ponto de virada para entender por que às vezes é tão difícil ver resultados. É uma situação bem frustrante, né? A gente se dedica, come direitinho, vai pra academia, faz tudo certo, mas o ponteiro da balança parece que não sai do lugar. Isso pode ser bem desanimador e nos faz pensar se todo esse esforço vale a pena. E se eu te disser que a peça que falta nesse quebra-cabeça talvez não seja sobre comer menos ou se exercitar ainda mais? A ciência tem mostrado cada vez com mais clareza que o foco pode estar num lugar bem inesperado, o nosso intestino. A verdadeira batalha pode estar acontecendo em um nível microscópico. Para a gente entender de verdade essa conexão, primeiro precisamos mergulhar no universo fascinante que mora dentro do nosso corpo. É um ecossistema tão vasto e complexo que, eu garanto, vai mudar a forma como se enxerga a saúde. 100 trilhões, é um número até difícil de processar, não é mesmo? Nós estamos falando de uma população de micro-organismos que vive no nosso intestino e que é 10 vezes maior que o número de células do nosso próprio corpo. Ou seja, em termos numéricos, somos mais bactérias do que humanos. É uma verdadeira metrópole viva dentro da gente. E essa comunidade toda tem um nome. É a nossa microbiota intestinal. E olha, longe de serem os vilões, esses micro-organismos são parceiros essenciais. Eles influenciam a digestão, como a gente absorve os nutrientes e até o nosso metabolismo e sistema de defesa. Pense neles como os grandes maestros da nossa saúde. Essa frase resume tudo de uma forma perfeita. O intestino é a nossa linha de frente, é o centro de comando do nosso bem-estar. Tudo o que acontece ali dentro acaba ecoando pelo corpo inteiro. Mas e o que acontece quando essa comunidade toda entra em desordem? Vamos ver agora como esse desequilíbrio afeta diretamente a nossa briga com a balança. Bom, aqui a gente tem dois cenários. De um lado, o equilíbrio. As bactérias do bem estão no comando, garantindo uma digestão ótima e um corpo protegido. Do outro lado, a gente tem a disbiose. Nesse cenário, a harmonia se perde. Começa a ter inflamação, uma absorção exagerada de calorias e, como consequência, a dificuldade para perder peso. E aqui a ciência nos revela algo incrível. Estudos recentes mostram que a proporção de dois grandes grupos de bactérias é decisiva. As do tipo Firmicutes são super eficientes em extrair até a última caloria dos alimentos. Já as bacteroidetes são menos eficientes nisso. Na prática, o que isso significa? Que duas pessoas podem comer exatamente o mesmo prato, mas aquela com mais Firmicutes pode acabar absorvendo mais calorias, o que sabota qualquer esforço para emagrecer. Olha só este esquema. Ele mostra um ponto central. Um intestino em desequilíbrio afeta o corpo todo. A disbiose ali no meio não fica isolada. As setas mostram como ela gera uma inflamação que impacta o fígado, alterando o metabolismo, e ainda manda sinais confusos para o cérebro que podem mexer com o nosso apetite. É um efeito dominó que prova como a saúde intestinal é a base de tudo. A disbiose acaba disparando um ciclo bem perigoso. Primeiro, esse desequilíbrio gera uma inflamação crônica, bem silenciosa, no corpo. Depois, essa inflamação faz com que as nossas células fiquem menos sensíveis à insulina, que é o hormônio que gerencia o açúcar no sangue. E com essa resistência à insulina, o corpo recebe o sinal para guardar mais energia na forma de gordura, principalmente na barriga. E para complicar, essa inflamação pode comprometer a barreira de proteção do intestino, deixando ela mais permeável. Isso permite que substâncias que não deveriam acabem vazando para a corrente sanguínea, o que só aumenta a inflamação e a bagunça metabólica no corpo todo. Mas a boa notícia é que esse cenário pode ser revertido, viu? Existem estratégias bem diretas e eficazes para colocar ordem nesse nosso universo interior e virar o jogo a nosso favor. A atitude de maior impacto é cortar o principal alimento das bactérias ruins, o açúcar. Diminuir o consumo de doces, refrigerantes e alimentos muito processados é como cortar o suprimento do inimigo. Isso dá espaço para as bactérias benéficas voltarem a crescer e a dominar o ambiente. Para reconstruir, a gente precisa nutrir os nossos aliados. Aumente o consumo de fibras, que são o banquete das bactérias boas. Inclua alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, para repovoar o intestino. Use e abuse de gorduras saudáveis para combater a inflamação, se hidrate bastante e, acima de tudo, priorize comida de verdade. Cada escolha no prato é um passo para reequilibrar seu ecossistema. E além da alimentação, a gente pode contar com alguns reforços estratégicos para acelerar essa recuperação do intestino.
Alguns suplementos podem dar uma bela ajuda nesse processo. O ômega 3, por exemplo, é um anti-inflamatório potente. A L-glutamina funciona como um cimento para a parede intestinal, ajudando a reparar aquela barreira de proteção. E os probióticos em cápsulas oferecem uma dose concentrada de bactérias boas, para restaurar o equilíbrio de uma forma mais direcionada. Fica aqui um pensamento. Talvez a jornada para alcançar o peso que a gente deseja e ter mais saúde não comece com o que vemos no espelho, mas sim com o cuidado desse ecossistema tão complexo e vital que carregamos dentro de nós. Cuidar do intestino pode ser a atitude mais transformadora para a sua saúde. Carb, invista em você.